Olá, crianças, tudo bem? Esses dias que a gente tá ficando em casa, infelizmente a gente não tá podendo, ir à igreja, poder ouvir a palavra do Senhor, participar do culto infantil. Então eu decidi vir aqui contar pra vocês histórias sobre o que Deus fez com o povo dele em momentos como esse que a gente tá passando, de mais dificuldade. E a história de hoje, eu quero contar pra vocês sobre momento da história em que Deus castigou o povo do Egito para que o povo reconhecesse que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. Mas antes de eu entrar na história, eu quero que vocês façam um experimento para entender um pouquinho melhor. Vocês vão pausar o vídeo rapidinho e eu quero que vocês vão de olhos fechados do lugar onde vocês estão até a cozinha da casa de vocês e voltem para onde vocês estão. Tudo de olho fechado. Tá bom? Então agora, pausa o vídeo e vai fazer o experimento. E aí? Fizeram? Como é que foi? É fácil ficar andando pelo escuro? O povo do Egito viveu 3 dias debaixo de uma escuridão total, tudo porque o faraó não queria obedecer ao Senhor. O faraó não temia a Deus. E aí todo o povo pagou o preço por causa disso. Mas vamos começar essa história do início. O povo de Deus estava no Egito já há mais de 400 anos como escravos. E chegou um momento em que Deus levantou um homem, Moisés, para libertar o povo dele. E aí Deus falou para Moisés: Moisés, vai você, o seu irmão Arão, e vocês dois vão chegar diante de Faraó e vão falar: Faraó, o Senhor está mandando que você deixe o povo ir. Só que Deus já avisou para eles que não ia ser uma missão fácil. Eles já sabiam que o faraó não ia deixar eles irem. E Deus falou que ele ia usar de várias coisas grandiosas para fazer com que faraó aprendesse que só o Senhor é Deus. Vocês sabem, no Egito, o povo adora diversos deuses. Eles têm muitos deuses. Eles não adoram a Deus, o único Deus como a gente. Então o Senhor teve que usar de coisas grandiosas para que o povo egípcio entendesse quem é o verdadeiro Senhor. Moisés chegou diante do faraó e fez como o Senhor mandou. Falou: Faraó, Deus está falando para que você deixe o povo dele ir. E se você não fizer isso, Deus vai fazer coisas grandiosas contra os egípcios. E como um exemplo disso, Moisés e Arão pegaram o bordão que eles carregavam, aquele pedaço de madeira, sabe, que eles usavam para caminhar, para espantar os bichos do caminho. Pegaram o bordão e o bordão se transformou numa cobra. E Moisés falou: isso é para mostrar como Deus é poderoso. Só que o faraó tinha muitos magos que trabalhavam para ele. E esses magos se diziam ter poderes vindos dos deuses. E eles fizeram a mesma coisa. O bordão deles também virou uma serpente. Só que como Deus é muito mais poderoso, a serpente de Moisés devorou a serpente dos magos. Só que com isso, o coração de Faraó ficou duro e Faraó falou: eu não vou deixar o seu povo ir. Pode ir embora. Moisés e Arão saíram da presença do Faraó e Deus falou: já que Faraó não quer me ouvir, eu vou castigar toda a terra do Egito com pragas, coisas muito terríveis que vão mostrar como eu sou poderoso. Então, Moisés e Arão foram de novo à presença de Faraó. Faraó estava na beira do rio. Moisés falou: Faraó, Deus está falando, liberta o meu povo. Mas o faraó não quis nem saber. E aí Moisés e Arão pegaram o bordão e feriram a água. Na hora que eles puseram o bordão na água, toda a água do Egito virou sangue, ficou tudo vermelho. O rio onde o faraó estava, até as águas que eles tinham nos potes, nos vasos, toda a água de toda a terra do Egito virou sangue. Com isso, os peixes morreram, não tinha água para as plantações, não tinha água para eles beberem. Foi uma praga que afetou
inclusive o povo de Deus que estava naquela terra. Mas o faraó falou com os magos deles, e os magos também fizeram a água virar algo que era como sangue. O faraó então falou: seu Deus não é tão poderoso, olha, meus magos também fizeram, não vou libertar o povo. 7 dias depois, Moisés e Arão voltaram à presença do faraó e pediram: faraó, deixe o povo ir, o Senhor está pedindo, senão o seu povo vai pagar o preço. E o faraó continuou falando: não, o povo não vai sair daqui, ninguém vai adorar Deus nenhum. Então, o Senhor Deus enviou rãs. Arão e Moisés puseram o cajado, o bordão deles na água e dali brotaram várias rãs. Vocês sabem o que são rãs? Que são aqueles sapos um pouquinho menor. E aí as rãs invadiram toda a terra do Egito. Elas iam nos quartos, nas casas, no meio da comida. Quando o povo menos esperava surgir a rãs no meio deles. Quando o faraó falou com os magos do Egito, os magos fizeram surgir rãs também. Com isso, o faraó continuou irredutível: não vou deixar o povo ir. O povo de Israel vai continuar aqui. Só que Deus ainda tinha muito mais para fazer. Deus então falou para Arão e para Moisés: vocês vão de novo conversar com o faraó. Mas o faraó provavelmente não vai liberar o povo e eu vou ferir a terra de novo. Como Deus disse, Moisés e Arão foram lá: deixe o povo do Senhor ir embora. E o faraó não deixou. E aí o Senhor mandou piolhos, mandou piolho para a terra inteira, por todo o Egito. Foi nas pessoas, nos animais. Só que dessa vez os magos não conseguiram reproduzir. Os magos do faraó não conseguiram fazer surgir piolhos. E aí os próprios magos falaram para o faraó: esse é o Deus verdadeiro. É coisa que só Deus consegue fazer. E vocês acham que isso mexeu com o coração de faraó? O faraó continuou falando: não vou deixar o povo sair daqui não. Moisés avisou então que coisas iam continuar a acontecer. Deus então mandou moscas para cobrir a terra inteira. As moscas cobriram tudo, foram nas plantações, nos animais, iam na casa das pessoas. Mas dessa vez, essa praga não atingiu o povo de Deus. O povo de Deus morava num pedaço de terra que era separado, era meio distante de onde estava o faraó e o seu povo. E naquela cidade, as moscas não entraram. Deus protegeu o povo dele dessa praga. O faraó, vendo isso, vendo que Deus estava protegendo o povo dele, ainda assim não queria deixar o povo de Deus ir adorar o Senhor. O faraó, ele viu que Deus estava protegendo o povo dele e falou com Moisés: Moisés, por favor, peça para Deus fazer com que essas moscas vão embora, e aí eu vou deixar o povo ir. Moisés orou, pediu ao Senhor para que as moscas fossem embora. Deus mandou as moscas embora. E vocês acham que Faraó cumpriu com a palavra dele? Faraó não cumpriu, não deixou o povo embora. Deus então mandou uma peste sobre todos os animais dos egípcios. Os animais do povo de Deus não teve nada, mas todos os animais do Egito morreram. Era como eles se alimentavam, os animais ajudavam no trabalho pesado, não tinha mais como eles continuarem a fazer as coisas que eles faziam. E Faraó não se amoleceu, Faraó não deixou o povo de Deus ir embora. Deus então decidiu mandar úlceras. Úlceras são feridinhas assim, que cobrem a pele e elas coçam muito e elas ardem, são como vários machucadinhos. Deus mandou úlceras sobre os egípcios. Todo o povo egípcio ficou todo machucado. E de novo, o povo de Israel estava protegido, estava guardado pelo Senhor. Faraó não liberou o povo, não deixou o povo ir embora. Deus então mandou uma praga que ia detonar com tudo. E dessa vez Moisés avisou a Faraó. Falou: Faraó,
Deus vai mandar uma praga que vai detonar com o Egito. Vai acabar com as plantações, vai matar quem estiver no caminho. Então vocês precisam se proteger, vocês precisam ficar nas casas de vocês. O faraó nem ligou. A maioria dos egípcios também nem ligou. Só aqueles que temiam ao Senhor obedeceram e não saíram de casa. Naquele dia o Senhor mandou uma saraivada de pedras de fogo, uma chuva muito forte, caía pedra, caía pedra, caía pedra, caía fogo, ia destruindo tudo. Matou o resto dos animais que estavam vivos, matou a plantação, matou as pessoas que estavam nas ruas. E o faraó, ainda assim, não amoleceu o seu coração. Ele não deixou o povo sair do Egito. Deus, então, mandou uma praga que acabou com o que tinha sobrado. Já não tinha muita coisa, as pedras já tinham detonado tudo. Deus, então, mandou uma nuvem de gafanhotos, mandou gafanhotos que comeram todo o resto da plantação. O Egito já não tinha mais o que comer, já não tinha mais animal, já não tinha mais plantação. E ainda assim, o faraó mantinha o seu coração duro. E ele falou: Moisés, tudo bem, eu vou deixar vocês irem. Vocês podem ir ali do lado, vão ali, aqui perto, ó, vai ali pertinho, sai só do Egito, vai ali na fronteira, vocês podem orar ao Deus de vocês, mas só os homens. Moisés falou: não, temos que ir todos, tem que ir as crianças, tem que ir os idosos, as mulheres, todos nós temos que ir adorar ao Senhor. O faraó falou então: tá bom, se você orar e o Senhor tirar os gafanhotos, eu deixo. De novo, Moisés orou, os gafanhotos foram embora. Mas o faraó mudou de ideia e não deixou ninguém sair dali. Deus, então, mandou trevas sobre toda a terra. Ficou tudo escuro. Sabe o que vocês fizeram? Vocês fecharam os olhos e fica tudo escuro, não é difícil de se locomover? Imagina o país todo, toda a terra do Egito, tudo escuro, ninguém enxergava nada. Só tinha luz na cidade dos hebreus. O povo não conseguia se locomover e aí Faraó chamou Moisés no palácio e falou: Moisés, tudo bem, vocês podem ir, vai lá adorar. Só que eu não quero que vocês levem o rebanho de vocês, os animais ficam. Moisés falou: não, Faraó, a gente precisa oferecer sacrifícios ao Senhor. A gente precisa dos nossos animais para isso. O faraó falou: então pede a Deus que tire essa escuridão e aí vocês podem todos ir, inclusive os animais. Moisés orou, o Senhor retirou toda a escuridão da terra do Egito. Mas o coração do faraó estava cada vez mais duro e ele não deixou o povo sair dali. O faraó então falou para Moisés: eu não quero mais te ver, não venha mais na minha frente. E Moisés falou para o faraó: realmente, faraó, muito em breve você não vai me ver mais. A última praga, a 10ª praga que Deus ia mandar sobre o Egito era muito, muito terrível. E ainda assim, com o aviso de Moisés, faraó não quis liberar o povo. A 10ª praga então veio. Deus avisou a Moisés, avisou ao povo dele que ele iria matar todos os primogênitos. Primogênito é o primeiro filho de uma família. A primeira criança que nasce é o primogênito. E Deus ia matar todos os primogênitos. Só que ele falou para o povo: depois disso vocês vão sair. O faraó não vai resistir a essa praga. Depois disso o coração dele vai se amolecer. Então vocês estejam preparados. Antes da meia-noite, vocês vão celebrar a Páscoa, vocês vão fazer uma ceia ao Senhor. E vocês vão pegar o sangue do cordeiro que vocês vão usar e vão passar nos umbrais da porta. Esse vai ser o sinal de que vocês me temem, de que vocês me conhecem. E a casa que tiver o sangue nos umbrais, a morte não vai passar. As crianças não vão morrer. O povo de Deus fez exatamente como o Senhor tinha mandado, mas os egípcios não davam importância à palavra do Senhor. Eles não temiam a Deus. E naquela noite, à meia-noite, o Senhor passou e levou todos os primogênitos. Todos os primogênitos vieram a falecer. O filho do faraó, inclusive. Naquela noite, a Bíblia fala que houve muito choro, muita tristeza na terra do Egito. Mas foi o que precisou para que o faraó aí sim reconhecesse quem Deus era.
O Egito teve que passar por todas essas coisas horríveis, todas essas 10 pragas, para que o faraó e o povo egípcio entendessem que não existem vários deuses, mas um único Deus que é verdadeiro e que é digno de ser adorado. E o povo hebreu confiou no Senhor. O povo hebreu viu tudo aquilo acontecer e eles sabiam que Deus estava no controle. As grandes pragas demonstram o grande poder de Deus e como o Senhor é capaz e pode proteger o seu povo. Não importa quão difícil seja a situação, não importa quão horrorosas sejam as coisas que estejam acontecendo, Deus está sempre no controle, Ele está sempre cuidando. A gente está passando esses dias por uma situação muito difícil. Esse vírus que está no nosso país está também levando muita gente embora. É uma coisa muito triste e que a gente não consegue fazer muita coisa a respeito. A gente tem que fazer a nossa parte, tem que lavar as nossas mãos, a gente tem que ficar em casa. Mas tem muitas pessoas por aí que estão como o povo egípcio. Eles estão desesperados, eles não sabiam o que fazer diante dessa situação tão difícil, tão triste. E a gente tem duas opções. A gente pode agir como o povo egípcio e se desesperar e ter medo e ficar ansioso. Ou a gente pode confiar no Senhor como o povo hebreu e saber que não importa o que está acontecendo à nossa volta, não importa quão ruim seja, o nosso Deus está no controle e é Ele quem está cuidando da gente. E Ele pode nos livrar de todas as coisas da mesma forma que Ele escolhia livrar os egípcios de algumas das pragas. Mas presta atenção do que eu disse. Algumas pragas. Mesmo o povo hebreu teve que enfrentar algumas situações difíceis. Mesmo eles confiando no Senhor. Porque isso era preciso, era necessário para que Deus fosse engrandecido, para que o povo todo, inclusive o povo de Deus, entendesse de uma vez por todas que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grande e maravilhoso e que é Ele que está no controle de todas as situações. Então, eu espero que nesses dias difíceis, a gente, eu, vocês, os seus pais, todos nós, que a gente escolha fazer o que os hebreus fizeram, que a gente escolha confiar no Senhor, que a gente possa decidir todos os dias que a gente não vai deixar as notícias ruins ou o fato de ter que ficar em casa, longe dos nossos amigos, longe da escola, a gente não vai deixar isso entristecer o nosso coração, não vai deixar isso dar medo na gente, mas a gente vai confiar que a nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele está sim cuidando da gente em tudo isso. O povo de Deus, enquanto passava por tudo aquilo, nunca parou de louvar e de engrandecer ao Senhor. E a gente tem que fazer a mesma coisa. Não é porque a gente não tá indo na igreja, porque a gente não tá podendo encontrar com os nossos amigos, que a gente vai deixar de louvar ao Senhor. A gente tem que todos os dias continuar buscando a Deus, continuar lendo a sua palavra e louvando ao Senhor. Então, eu tenho um desafio para vocês. A hora que vocês terminarem de assistir esse vídeo, vocês vão chamar o papai e a mamãe. E a gente vai, nesse tempo tão difícil, louvar ao Senhor. Vocês vão escolher 3 músicas que vocês gostam. 3 louvores ao Senhor. E vocês vão, como família, louvar a Deus, mesmo nesse tempo tão difícil. Eu espero que essa historinha possa trazer esperança ao coração de vocês. Essa história foi tirada da palavra de Deus. Se vocês quiserem, se vocês já sabem ler, vocês podem ler por vocês mesmos. Se não, vocês podem pedir para o papai e para a mamãe. A história das 10 pragas está no livro de Êxodo, capítulos 7 a 12. Você pode reler essa história e contar também para as outras pessoas, como quando a gente conhece o Senhor, a gente confia nele e a gente sabe que ele é mais forte, mais poderoso e que ele guarda a gente em todas as situações. Pra gente terminar, eu quero fazer uma oração com vocês, tá bom? Então, todo mundo de olhos fechados, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra e porque ela nos ensina a confiar no Senhor, mesmo nos tempos difíceis. Acalma o nosso coração, dos nossos familiares, que a gente possa não ter medo, mas continuar louvando ao Senhor, mesmo nos dias difíceis. Em nome de Jesus, amém.